Thiago Wilde simplesmente sensacional, meus amigos. O brasileiro venceu o Challenger de Zug e conquistou simplesmente o segundo título mais importante da sua carreira. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre essa vitória do Thiago e também uma confirmação, pelo menos em aspectos de ranking, de que o Thiago pode e deve estar no quali do US Open, meus amigos. Para você que quer ver mais brasileiros fazendo companhia ao lado de João Fonseca na elite do tênis mundial, o Thiago Wilde está voltando a se credenciar a isso. Então, vamos dar uma olhadinha um pouquinho na trajetória do Thiago, no Challenger de Zug e também fazer alguns comentários sobre o momento que o brasileiro está vencendo. É importante a gente lembrar, inclusive, que o Thiago já teve um título aí há algumas semanas atrás, foi campeão do Challenger de Piracicaba e agora ele tinha alguns pontos importantes para defender. Ele chegou nas quartas de final de Kitzbühel, defendia 50 pontos e ele não só conseguiu defender os 50 pontos, como somou aí mais 75 pontos, ou seja, os 125 pontos da pontuação do Challenger de Zug. Antes de tudo, como sempre, só queria pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar um like e deixa um comentário aí sobre o que você achou dessa campanha do Thiago Wilde e fala também de acordo com o que ele está jogando, se você acredita que ele pode furar o quali do US Open. Bom, essa aqui foi a campanha do Thiago Wilde. Ele estreou contra o Colla, que é um adversário, inclusive, um adversário bem complicado. Ele conseguiu vencer com a tranquilidade. A verdade é que durante toda a campanha e toda a trajetória do Thiago no Challenger de Zug, o único jogo que ele perdeu um set foi diante do Rincon, que também é um jogador que já apresenta de fato um nível muito grande, que inclusive muitas pessoas acabam cotando ele como, quem sabe, um tenista que pode crescer bastante de rendimento, mas o fato é que ele acabou sobrando diante de todos os adversários que apareceram pela frente dele. É importante a gente lembrar que por mais que esse seja um Challenger, mas ainda assim é um Challenger muito bem credenciado, um Challenger 125, porque nós estamos habituados, principalmente na maioria dos que acontecem aqui no Brasil, são Challenger 50, Challenger 75, esse Challenger já se assemelha um pouquinho mais ao nível de um campeonato da ATP, até por isso, inclusive, acaba somando mais pontos para o tenista vencedor no ranking. E o fato é que, pelo menos diante das minhas opiniões e daquilo que eu entendo sobre tênis e procuro saber dos adversários, a final antecipada desse torneio, ao meu ver, foi no jogo de ontem diante do Dietrich. O Dietrich, que não tem um ranking tão bom, ele é ranking 556 da ATP, mas o fato é que ele é um fenômeno do tênis universitário, joga em Virgínia, inclusive no último ano ele acabou sendo vencedor de tenista do ano no tênis universitário, do prêmio da ITA, que é um prêmio extremamente conceituado, ou seja, é realmente um tenista que, se tivesse completamente integrado no circuito principal, deveria pelo menos estar aí dentro do top 200, inclusive esse é um próximo passo que o suíço deve dar, e o fato do Thiago ter conseguido vencer ele ontem, de certa forma até com uma certa tranquilidade, venceu por 6-4, 6-3, já foi uma grande demonstração de força de que o Thiago realmente deveria vir buscar esse título. O fato é que o Hustler, que é o adversário dele de hoje, ranking 297 do mundo, já estava encerrando a carreira, inclusive algumas pessoas comentaram que essa deve ser a última partida da carreira dele, mas é importante a gente frisar do nível de dificuldade de você enfrentar dois atletas da casa de maneira seguida e em jogos tão decisivos, né? Numa semifinal e numa final, e ainda assim o Thiago Wilde conseguiu se manter muito bem, além de tecnicamente ele estar extremamente afiado, e eu acredito que aqui a gente já pode entrar nesse aspecto também. Em aspectos técnicos, o Thiago Wilde nunca foi um jogador tão questionado. Todas as pessoas sempre acreditaram muito no potencial dele e é por isso que ele já tem vitórias tão expressivas na carreira dele. Já venceu o Medvedev, já venceu campeonato nível ATP, para a gente ter noção. O Davidovich Fokina, que é um cara que já tem uma carreira de certa forma longa, está sempre se mantendo aí na elite do tênis, ou pelo menos ali dentro do top 30, veio vencer o seu primeiro título ATP somente agora, há um mês. E o Thiago Wilde já conseguiu isso anos atrás.
Isso, de certa forma, já acaba credenciando e demonstrando o nível de tênis que ele tem. As vitórias que ele já conseguiu na carreira, as conquistas que ele tem na carreira, porque não foi somente o título de Santiago, mas ele já venceu o Challenger 125 de Gênova, se eu não me engano, em 2023 ou foi 2024, que também é um título bem difícil de você conseguir. Ou seja, o Thiago Wilde tem sim uma carreira vitoriosa. É claro que ele mesmo deu uma entrevista recentemente, uma entrevista que ele foi bem transparente, inclusive, falando que em determinados momentos da carreira dele ele acabou meio que se perdendo, e nós sabemos que aconteceram algumas questões polêmicas com o Thiago Wilde, que inclusive acabaram, de certa forma, afastando o torcedor brasileiro dele, mas o que ele demonstrou através da entrevista é que ele está mudando um pouco a sua forma de pensar, e eu acredito que muitas pessoas podem enxergar a sinceridade disso, e quem sabe passar a apoiar um pouquinho mais ele. Eu tenho uma máxima de que, é claro que dentre os atletas brasileiros nós podemos ter as nossas torcidas e as nossas preferências, mas em se tratando de brasileiro jogando contra qualquer tenista internacional, eu sempre vou torcer para que o brasileiro vença. Estou muito contente com a vitória do Thiago Wilde, pode ser uma reviravolta na carreira dele. Ele vai agora estar presente no quali do US Open, vai ter companhia aí muito provavelmente do Thiago, do Eide, vai ter companhia aí do João Reis, possivelmente do Boscardin, que também já estão aí, de certa forma, sempre disputando os qualis dos torneios maiores. E pode ser que o Thiago Wilde consiga, quem sabe, ganhar algumas posições no ranking nos próximos meses, e a gente pode ver ele dentro do top 100 novamente. Eu acredito que capacidade técnica e capacidade de tênis, o Thiago Wilde sempre demonstrou que tem. O que falta um pouquinho, às vezes, é um pouco do aspecto mental, e eu acredito que ele tem totais condições com o pessoal da Tênis Root, que é a academia que ele faz parte, que na verdade é a academia que praticamente todos os atletas profissionais brasileiros fazem parte. Pode ser que eles consigam recuperar e que a gente possa ver ele figurando nos principais campeonatos do mundo daqui para frente. Lembrando que isso não é uma opinião somente baseada no título de agora, mas sim na sequência do Thiago Wilde. Se a gente olhar, por exemplo, as últimas partidas dele, ele está jogando alguns challengers na Europa, está conseguindo algumas vitórias. Nós podemos ver ele aqui na Alemanha, podemos ver ele aqui na Itália. Em todos os challengers que ele está participando, está conseguindo alguns resultados positivos. E em Piracicaba, inclusive, ele também foi campeão em uma chave um pouquinho complicada. Enfrentou o Lacerna, enfrentou o Villanueva, ou seja, o Thiago Wilde realmente está se credenciando para isso. Atualmente ele está no ranking 206 do mundo, já contando com a vitória de hoje, acrescentados aqui os 75 pontos, ele ganhou 70 posições, e nós podemos ver que não são tantos pontos assim que acabam separando ele de cima. Quem sabe, se ele conseguir mandar bem nos próximos campeonatos, ele vai conseguir rapidamente furar esse top 200 e, mais uma vez, cada vez mais se credenciar para poder disputar os maiores torneios do ano. E aqui, vamos dar uma olhadinha aqui nesse vídeo, que foi um lance, só para a gente ter uma demonstração do nível do Thiago Wilde. Olha para isso. Lembra um lance do Nadal, né? Eu esqueci contra quem foi. Mas esse smash de costas aqui, realmente é uma demonstração de nível técnico que pouquíssimos tenistas do mundo podem ter. Então, meus amigos, vamos comemorar. Thiago Wilde é campeão. Teremos mais um brasileiro aí no quali do US Open, na elite do tênis mundial. Se inscreve no nosso canal, deixa um like, deixa um comentário falando o que você achou desse título brasileiro. Um abração para todo mundo e tchau, tchau.